Oi, pessoal! No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com o psiquiatra Rafael de Souza. Nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o transtorno atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. Vamos saber um pouco mais a partir de agora. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Oi, Guilherme, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é legal esclarecer para as pessoas, eu acho que pode ajudar muita gente aí a encontrar seu tratamento, a estar melhor. É muito importante o tema. Muito obrigado, doutor Rafael, mais uma vez pela sua presença. O que é o transtorno bipolar e quais são os principais sintomas? O transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, né? Então, no qual a pessoa tem variações de humor, tanto para cima como para baixo, por isso que se fala de bipolar. Então, as pessoas têm... a variação para cima vai desde um humor irritável até um humor eufórico, né? Que o eufórico é normalmente mais agradável, mas o irritável é sempre desagradável para quem o presencia. Agora, e tem a faceta também depressiva, que já é mais ou menos intuitivo para todo mundo, né? O que é um episódio depressivo, ou pelo menos como que a pessoa fica para baixo. Não, você falou em depressão, doutor Rafael. Como que se diferencia o transtorno bipolar da depressão? Para não haver uma confusão de diagnósticos, porque as pessoas têm essa mania de diagnóstico, de elas mesmas se diagnosticarem. Então, como que se dá essa diferença? O grande hiperdiagnóstico aí do transtorno bipolar aparece quando a pessoa fala, bom, de manhã está de um jeito, à tarde está de outro, então isso é transtorno bipolar. Então isso erroneamente as pessoas, e intuitivamente também, né? Bipolar, poxa, de manhã estava um doce comigo, agora à tarde tá aí toda nervosa. Essa pessoa é bipolar, de uma hora para outra, pum, virou. Isso acontece muito menos com quem tem transtorno bipolar. Isso aí acontece em vários tipos de condição, acontece em transtorno de personalidade, acontece com uma pessoa muito ansiosa, que pode ficar mudando de humor, mas não com o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, a pessoa que tem depressão pode pensar em se ela tem transtorno bipolar ou não, mas ela tem que ter tido algum episódio desses de euforia ou irritabilidade, mas relativamente longo episódio, né? Então a gente fala de no mínimo 4 dias, mas habitualmente são semanas que a pessoa fica muito agitada, né? Muitas vezes são meses que a pessoa fica muito agitada, em alguns casos menos comuns, até anos que a pessoa tem um funcionamento excessivamente eufórico. São conhecidas as pessoas nesses episódios, se diz, aquela pessoa que se destaca, que é muito eufórica, que é muito animada, que põe todo mundo para cima. Então, muitas vezes, o bipolar, isso é muito agradável. Só que são pessoas que, nesses episódios de euforia, elas gastam demais, elas têm relação, tem parceiros que não teriam. Então, tem uma série, tomam decisões também arrojadas, que atrapalham a vida. Então tem uma empresa e toma uma decisão errada. Então são pessoas que acabam se prejudicando bastante. Então teria que ter um episódio de euforia aí que normalmente dura muitos dias. E esse episódio de euforia que é induzido, sei lá, se eu te contar aí, poxa, você ganhou aí, Guilherme, você ganhou uma fortuna aí de 10 milhões de reais. Você vai ficar eufórico, mas isso é limitado. Normalmente as coisas, ganhei um carro novo, tal, é uma alegria, sei lá, de 3 dias. Essas pessoas, esses episódios de euforia mais curtos, né, que a pessoa pode até ficar sem dormir à noite, fica muito falante, tal, mas são episódios curtos, 3 dias, 2 dias. Quando começa a passar disso aí, a gente já começa a querer saber mais características desse episódio. Doutor Rafael, e como se trata o transtorno bipolar? O transtorno bipolar se trata dependendo da fase, né? Então, é muito curioso, né? O transtorno bipolar tem um tratamento para depressão bipolar, é um tipo de droga. O tratamento para
para os episódios de euforia é diferente. E existe o tratamento de manutenção. Muitas vezes as drogas se mantêm, né? Você tira a pessoa da euforia e mantém um pouco na manutenção com a mesma droga. Mas são drogas, em princípio, tem um enfoque diferente, né? Tem drogas que ajudam bem na depressão e não ajudam muito bem na euforia e vice-versa. Agora, o interessante de lembrar, Guilherme, é que o antidepressivo normalmente não cai bem para o bipolar. O que cai bem são outros tipos de tratamento. Então tem pessoas com depressão que às vezes a pessoa fala assim, poxa, tô deprimido e poxa, tenta um medicamento, tenta outro antidepressivo, ou começa a ficar, ou fica com a cabeça muito acelerada com o antidepressivo, ou o antidepressivo não funciona bem. Então, algumas dessas pessoas que têm uma depressão que não melhora são, no fundo, bipolares. E esse diagnóstico não é óbvio, né? Muitas vezes não é óbvio. Mas desses tipos de tratamento, doutor Rafael, medicamentos, psicoterapia, mudança de estilo de vida, são tratamentos que se adequam ao transtorno bipolar, a quem sofre desse transtorno? O tratamento medicamentoso, né, ele é muito importante no transtorno bipolar. Nos episódios de euforia, mandatório, o tratamento é basicamente medicamentoso, né, não tem muito o que fazer. Já para manutenção e para depressão da pessoa com transtorno bipolar, você tem algumas coisas do estilo de vida, como você comentou, né? Então, mas são coisas curiosas, né? Então, tem que dormir 8 horas por noite, que é uma coisa que a gente não costuma bater o pé, porque a pessoa dormir pouco, ela pode ter um episódio de euforia, então, isso é importante, a pessoa tá dormindo 8 horas por noite sempre. Nos episódios depressivos, a psicoterapia ajuda, e o bipolar ele tem uma particularidade, que ele faz um pouco mais de tempestade em copo d'água. Então, ele tem uma sensibilidade maior, até por isso tem alguns relatos de que o transtorno bipolar tem mais associação com artistas, e que os artistas, antes da entrevista você me citava que o Van Gogh tem um diagnóstico póstumo de transtorno bipolar, eu não conhecia. Mas, então, são pessoas que tendem a sentir mais e a reagir mais às coisas. Então, às vezes, uma pequena coisa que aconteceu no trabalho, por exemplo, mexe muito com ela, ou no relacionamento, mexe muito com ela, e essas pessoas se beneficiam muito da psicoterapia, porque já se acalma aquilo ali, né? Aquilo não vira uma euforia, aquilo não vira uma depressão. Então, a psicoterapia é muito salutar. E também para notar as variações de humor, né? Se a pessoa vai entrar num episódio de mania, porque a mania ou euforia ou irritabilidade, né, esse polo para cima do transtorno bipolar, ele é muito bem tratado se você já começa a tratar no início. Agora, se você deixa isso aí crescer, naturalmente dá para reverter, obviamente, mas pode virar uma internação psiquiátrica. O transtorno bipolar, desculpa só fechando, ele era antigamente chamado de psicose maníaco-depressiva, então a pessoa pode ficar até mesmo psicótica, quebrar com a realidade, achar que é dona do mundo, que é milionária, e isso pode acontecer. O Dr. Rafael, o transtorno bipolar está associado a alguma alteração funcional do cérebro? Tem várias alterações, né? Tem algumas regiões que estão diminuídas, tem alguns estudos funcionais. Na parte que eu trabalhei mais, a gente tem algumas coisas curiosas, né? Então a gente faz a dosagem se faz isso, né? De algumas substâncias no cérebro. E se viu que quando a gente estuda biologia, a gente vê lá o tal da mitocôndria, né? Que é o que produz energia na célula. Então é a casa de força. Então a casa de força não está funcionando bem. A gente vê um aumento lá de umas substâncias que nos indicam que não está funcionando bem. E aquilo que a gente tem quando a gente faz muito exercício físico, aumento de lactato, também é observado no cérebro das pessoas com transtorno bipolar. O que acontece? Filhos de portadores do transtorno bipolar podem desenvolver
essa doença? Sem dúvida, filhos de pessoas com transtorno bipolar têm um risco maior de desenvolver a doença. Os dados dizem que o filho de quem tem transtorno bipolar tem 10% de chance de ter também o transtorno bipolar. São pessoas que... outro dia eu atendi uma paciente, né, cuja mãe parecia ter transtorno bipolar, e eu falei assim, olha... e tinha outros parentes com um transtorno mental grave. Aí eu falei para ela, olha, nós vamos ficar muito de olho no seu tratamento, né? Porque você tem uma depressão, mas nós vamos ficar muito de olho para garantir que não seja alguma coisa diferente aí. Crianças e adolescentes, eles podem sofrer com transtorno bipolar. Diagnosticar uma criança com transtorno bipolar é mais minucioso? Pois é. Diagnosticar uma criança com transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele tem um início, normalmente a coisa eclode, né, aparece para valer dos 15 aos 25 anos, é normalmente quando a coisa aparece. Mas, quando a gente faz uma boa entrevista, a gente nota que essas pessoas normalmente tiveram um episódio depressivo, muitos tiveram um episódio depressivo já na infância, e chama atenção. Então, eu vi uma paciente, me recordo, uma paciente aos 12 anos de idade, ela teve um episódio depressivo que ela já foi levada ao médico. Depois aquilo se solucionou e fechou-se a caixinha ali, não, deixa para lá, e com 18 anos ela foi apresentar outro episódio depressivo. Então, muitas vezes, já na infância aparece um episódio depressivo grave, aparece alguma coisa, ideação suicida, ou com 12, 13 anos de idade, e muitas vezes a gente observa que não tem fatores estressores externos, existe, por exemplo, uma harmonia familiar muito grande. Então são casos que chamam mais atenção, né? Porque o transtorno bipolar, ele por assim dizer, mais orgânico, mais biológico, mais bioquímico, né? E agora é um grande desafio diagnosticar o transtorno bipolar em crianças e adolescentes muito jovens. Realmente isso se passa às vezes por TDAH, né? Eu tenho paciente que teve esse diagnóstico de TDAH, mas é paciente com transtorno bipolar. Nós no Instituto de Psiquiatria tentamos uma forma de ver isso no cérebro, né, diferenciar o transtorno bipolar do TDAH, mas falhou, né? Era uma tentativa de usar a ressonância para fazer esse diferencial. Então, hoje em dia depende de um clínico, de um psiquiatra da infância e adolescência bastante habilidoso. Não é fácil. E, doutor Rafael, quando que o transtorno bipolar se torna incapacitante para o paciente? O bipolar, ele não está imune a situações adversas. Muito pelo contrário, ele está mais vulnerável a desenvolver episódios depressivos a partir disso daí. E o que acontece, por que é importante, muito importante o tratamento de quem tem transtorno bipolar? Porque esses episódios de euforia, nos quais o paciente não se sente mal, pelo contrário, se sente bem ou se sente muito irritável, então, esse tipo de episódio da parte mais para cima, vamos assim dizer, né, do transtorno bipolar, fazem a pessoa, normalmente a pessoa acha que está tudo bem, a pessoa tem muita confiança em si mesma, só que ela vai destruindo a vida dela, destruindo a vida financeira, destruindo a vida amorosa, destruindo a vida familiar, porque a pessoa fica muito confiante e às vezes hipersexualizada, sai com pessoas que não gostaria, destrói a vida familiar, faz investimentos, toma atitudes que não deveria tomar, destrói a vida financeira, destrói a vida profissional. Então, tá aí e eu noto que depois, no tratamento da depressão, a gente naturalmente resolve problemas psicológicos, mas muitas vezes a gente nota que existem componentes existenciais. Então, a pessoa tem um problema familiar ou algum outro problema, e isso é um pouco mais difícil da gente pegar, né? Motivar uma pessoa quando tem esses problemas. Então, está aí mais um motivo para cuidar desde cedo muito bem do transtorno bipolar.
O transtorno bipolar ainda é estigmatizado pelas pessoas, doutor Rafael? Ainda falta uma melhor compreensão do que é essa doença? Com certeza falta, viu? Com certeza falta. E eu acho que, pouco a pouco, a sociedade está acordando, né, porque são esses problemas, né? Antigamente, tudo parece que era tudo, nos tempos que nós não tínhamos nascido ainda, era tudo, você ouve pelo discurso, né, das pessoas mais velhas, né? É tudo loucura, alguma coisa meio estranha, né? E aos poucos a gente está começando a enxergar, a diferenciar também o transtorno bipolar do transtorno de personalidade, né? Muitas vezes uma coisa se passa pela outra, né? O transtorno bipolar, os episódios de euforia ficam muito bem controlados com o tratamento medicamentoso. É diferente, e os episódios de irritabilidade também são muito bem controlados. Já o transtorno de personalidade é difícil, a gente não consegue fazer esse controle farmacológico, porque a irritabilidade decorre de alguma coisa da própria personalidade. Então, também é interessante essa distinção para a gente também não acreditar que a pessoa com transtorno bipolar vai ficar irritada a qualquer momento, né? Isso é um episódio que acontece e pode ser muito bem controlado pela medicação, né? Doutor Rafael, para a gente encerrar, agora, dia 30 de março, é a data mundial do transtorno bipolar. O dia foi escolhido em alusão ao aniversário do pintor holandês Van Gogh, diagnosticado postumamente como provável portador do transtorno. Aí eu li uma pesquisa de uma psiquiatra norte-americana chamada Kay Hadfield. Ela é professora da Faculdade de Medicina de Harvard. E nas pesquisas dela, ela descobriu que estímulos de processos criativos em estado de humor muito intensos durante a fase maníaca e criativa, as pessoas conseguem sufocar a angústia depressiva. Qual é a minha pergunta? Se pode existir uma relação da criatividade e a bipolaridade? Sem dúvida, isso foi objeto até de estudo, né, de um trabalho, né, se não me engano, foi do Márcio Gerhardt, que era um outro psiquiatra do nosso instituto, né, trabalhou um pouco nessa questão da criatividade, mas é bem sabido, né, que existe uma relação criatividade, é bem sabido, assim, é bem ventilado, bem falado sobre isso, né, e eu acredito que é por causa dessa sensibilidade maior das pessoas que têm transtorno bipolar. Tem alguns traços da personalidade que podem estar presentes em pessoas com transtorno bipolar. Então você veja, há um escritor muito famoso, que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o Dostoiévski, que o pessoal fala Dostoiévski, né, em português. Então o Dostoiévski, né, ele tinha uma sensibilidade muito grande, e uma pessoa também e ficava muito pensando nos temas, se vê que excessivamente, né, até, não é que ele tem transtorno bipolar, mas digo, alguns traços assim, que a sensibilidade maior, isso é comum tanto aos artistas como às pessoas que têm o transtorno bipolar. Então, sem dúvida, eu acredito, né, tem evidências e me parece muito razoável essa associação. Mas nem é bom deixar claro para as pessoas que nem todas as pessoas que sofrem de transtorno bipolar são criativas, não é? Pois é. Bem lembrado, bem lembrado. Quer dizer, são traços de personalidade, né, que predispõem a alguma coisa, né? Então, não tem o teste psicológico aqui do Guilherme, né, mas talvez o Guilherme sendo um jornalista, ele tivesse um traço de personalidade que predispusesse a ser um bom matemático, ou sei lá o quê, mas, quer dizer, está totalmente englobado, aí ele encaixou bem no jornalismo, trabalha muito bem com a área. Então, nem a gente também depende de desenvolver os talentos, e tampouco se deve dizer que os artistas são bipolares, né, que quem é de 2% a 4% da população somente que tem transtorno bipolar, né? Então os artistas, não quer dizer essas correlações assim um pouco fáceis, né? A gente não deve tomar, né? Porque a gente mais erra do que acerta.
É bom deixar claro também que nem todo criativo, né, nem toda pessoa criativa sofre de transtorno mental. Mas é um estudo interessante esse da psiquiatra Kay Redfield, lá dos Estados Unidos. Aí eu achei interessante trazer para nossa conversa. E eu quero agradecer, Dr. Rafael, mais uma vez, a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, viu, Guilherme? Estamos aí. Espero poder falar de outros temas aí também. Você sempre está mais disponível aí, você, porque eu percebo que a minha agenda vai ficando apertada aí, mas eu vou estar mais disponível aí, te prometo. Não, imagina, a gente consegue, de uma maneira ou de outra, encaixar para que você venha trazer esses esclarecimentos tão importantes e tão pontuais acerca da psiquiatria. Doutor Rafael, por favor, deixa o seu Instagram. O meu Instagram é @drrafaeldesouza, Souza com S. Aí vocês podem encontrar bastante informação sobre transtorno bipolar, tem alguns vídeos, tem informação sobre psiquiatria em geral, tem bastante coisa bacana lá. Pode conferir, @drrafaeldesouza com S. Maravilha, doutor Rafael. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu a entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que o Dr. Rafael disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Na semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos com uma outra entrevista. Um abraço e até lá. Fala, um abraço.